como debemos de vivir ahora que estamos en Cristo. Paulo no trata de enseñarnos cómo debe ser a nuestra vida ahora que somos creyentes, ahora que somos cristianos. No. Esas cartas lo que tratan es de nos mostrar cómo es que vive esa nueva creación. Cómo debe ser el comportamiento de aquel que está en Cristo. Cómo debe ser la vida, aleluya, o carácter, aleluya, de aquel que está en el Señor. Cuál es el fruto, aleluya, que debe ser expresado en nuestras vidas. Esa nueva creación que es Cristo en nosotros. El grande problema es que todos nos acostumbramos, ¿verdad? Desde que nacemos, a vivir con esa natureza caída que ainda hoy, mismo que estamos en Cristo, ¿verdad? Ainda hoy la tenemos, ¿verdad? Lo que conocemos como a carne, A carne. A carne no es esto. Es todo cuerpo. A carne es una sustancia que está en nuestro cuerpo. A carne es lo que nos lleva a pecar contra Dios. ¿Sí? ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? ¿Sí? Esa carne es la que te hace gritar, la que te hace pensar cosas ruins, la que te dirige tus ojos para oler cosas que sabes que Dios no agrada. Esa naturaleza queda adámica que ainda está en nós. No importa cuántos años você leve no Señor, no importa cuál ministerio que você tem, no importa cuánto você ore, no importa cuánto conocimiento você tem da palavra, você tem esa luta con esa carne todos os días. Amén. Por eso Jesús falou, si alguien quiere seguir en pos de mí, tem que primero, ¿qué tem que hacer primero? Negarse a sí mismo. Segundo, ¿cuándo? Todos. Jesús dice, todos os días. ¿Sabe algo que usted tiene que hacer y yo tengo que hacer? ¿Cuándo? Todos os días. Hoy estamos aquí, le estamos diciendo, Señor, hoy pego mi cruz, hoy me nego, te adoro, te luego, Señor, tuve la gloria, mas amanhã también tengo que hacer la misma cosa. ¿Y sabe qué? A tercera también, y a cuarta también. ¿Por qué? Porque si no, la carne se va a levantar. La carne va a tomar pose, la carne va a tomar autoridad. Y cuando usted se dé cuenta, va a estar, ay, Señor, otra vez pequé, otra vez grité, otra vez me iré, otra vez falé lo que no debía falar, otra vez pensamiento que no tenía que pensar, otra vez oí cosas, me perdona, Señor. Amén. Entonces, ¿qué acontece? Que toda nuestra vida nos practicamos y vivimos en esa naturaleza queda. Mas cuando el Espíritu Santo ve a nuestra vida, entonces el Señor comienza a nos enseñar, aleluya, por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra, cómo es que se vive esa nueva naturaleza que es Cristo, no. Y cómo es que Dios espera, aleluya, que nos comportemos conforme a esa nueva vida que es en Cristo. Amén. Y no es fácil, hermano. No es fácil. Es como si usted toda su vida. ¿Cuántos escriben con la destra? ¿Alguien aquí escribe con la destra? ¿Sí? Usted escribe con la destra. Toda su vida usted escribió. ¿Sí? Y de repente ahora el Señor te dice, no, adestra toda carne. Ahora usted tiene que aprender a escribir con la siniestra. Cansa. Es difícil. ¿Sí o no? Algunos tal vez tuvieron un accidente o tuvieron en español se dice una escayola, ¿no? Algo que imposibilita el mover el brazo. Y entonces tienen que firmar, ¿verdad? O hacer alguna cosa así. Entonces, esto es un ejemplo, más o menos, para que usted pueda entender que algo que usted toda su vida, usted acostumbró a hacer na carne, ahora Dios dice, no, usted tiene que hacer no espíritu. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ¿qué? Siempre vamos a querer ¿qué? Con esta. Te voy a escribir con esta. Y ellos dicen, no, con esa no. Con esta nueva creación, con espíritu, conforme a mi voluntad. Conforme a mi voluntad. Y a mi voluntad es diferente a esta. Este es você
este Espíritu. A grande diferença disto, e este exemplo que eu acabo de dar, é que, amados, senestra sempre tivemos. É uma incorporação nova. O Espírito Santo na nossa vida é algo nova criação no Senhor. E temos que viver conforme a quê? A essa nova criação. Pero é impossível que você possa viver conforme a vontade de Deus se ainda a sua carne tem autoridade e ainda você age conforme, verdade, a la carne. Ainda você pensa conforme a carne. Ainda você toma decisões conforme a carne. Ainda você caminha conforme a carne, conforme ao desejo do coração. Entende o que estou falando? Sim? Então, quanto mais você trata com a carne, mais difícil. Chega o domingo, escuta a palavra do Senhor, diz a Deus: Senhor, sim, preenche-me do teu Espírito, eu quero fazer a tua vontade, faça a tua vontade na minha vida, eu me rindo a ti, eu te entrego o meu ser. Sim? A bondade me seguirá. Sim? Sim? Pero se você amanhã torna outra vez a escrever com a carne, o que você prometeu hoje não sirve. Por isso Jesus falou algo: permanecei em mim. Temos que permanecer, perseverar nisso. Quanto mais perseveramos, mais fácil nos será, aleluia, andar pelo Espírito. Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13, e estamos falando, verdade, nesta série de mensagens do Sermão da Montanha, expressando essa nova vida, porque já la temos, irmão. Quanto tem nova vida? Está um pouco. Quanto tem nova vida? Aleluya, esa nueva vida se llama Cristo, Él es la nueva vida. Amén. Entonces, lo que estamos entrenando aquí, hermano, es cómo yo puedo y debo, y Dios espera expresar esa nueva vida. Porque para eso fue eleito, fue escolhido, para expresar esta nueva vida. Amén. Esa nueva vida, ¿sabe qué es? Es luz. Esa nueva vida es sal. Por lo tanto, no puede esconder, usted no debe esconder esa nueva vida. Tiene que ser expresada. Porque é Cristo. É Cristo a través de você. Filipenses capítulo 2, verso 12 a 13. De sorte que, meus amados, de modo como sempre obedeceste, não como na minha presença somente, mas muito mais agora, na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Amém? Então, já entendimos algo há tempo para trás, espero que você não haya esquecido. A salvação não é algo. A salvação é alguém. Amém? A salvação é Cristo. Ele é a salvação. A salvação não é um cheque, não é uma tarjeta, uma carta de visita. A salvação é uma pessoa. É Cristo. Amém? Por eso dice la palabra, dice, de tal manera amó Dios que dio. Dio a Cristo, dio a su Filho. ¿Cuántos tienen Filho? Você tem a salvação. ¿Sí? Então a salvação não é algo que eu tenho, como que tenho um carro, como que tenho minha casa, como que tenho a Bíblia. Não, a salvação é Cristo. Amém? Ele é a salvação. Foi Ele que foi dado. E Ele é aquele em que nós devemos. Não gosto muito desta tradução, mas eu sei que não sei se é a mais estándar ou a mais geral, ou a mais que mais se lê, porque aqui fala efetuai a vossa salvação. Em espanhol diz ocupaos, não sei se é a mesma palavra, ocupaos. ¿Sabe o que é ocupar-se? Ocúpate nesto, ocúpate en limpar. Oye, ocúpate de tu esposa. ¿No? Ocúpate de tu filho, o sea, presta atenção, ok? Mantém tua atenção. Não sei se a tradução é a melhor, efetuai, não sei se, mas realmente creo que até em alemão me pode ajudar aqui, que falam alemão, diz, onde eu não filho, ajá, me perdi, não sei de onde estou aqui. Muito mais, efetuai a vossa salvação. Ajá. Não sei se usa essa mesma palavra
de realizar, ¿vio? De realizar. Pero más que realizar es efetuar. O quem coloca o querer, o desejo, a determinação, com o que fazer, qual é a sua vontade. E acho que preciso de repetir e lembrar várias vezes, até que lo compreendamos o melhor possível. Deus não deixa nada à imaginação ou à criação da mente do homem, mesmo que sejamos seus filhos. É Ele quem efetua, quem trabalha, quem opera nossas vidas, tanto o quê? O querer como o fazer, tanto, aleluia, o querer como o efetuar. É Ele que coloca o desejo, é Ele que coloca a força, é Ele que coloca também o que devemos fazer. E somente você tem que lembrar quando Deus falou com Moisés. No assunto de criar o tabernáculo, Deus não deu oportunidade nenhuma a ninguém para levantar ou para criar o tabernáculo. Deus deu, como se diz? Deus deu os desenhos completo, perfeito de como Ele queria que fosse esse tabernáculo. E se usou alguma pessoa, algum artesano, Deus diz em sua palavra, eu vou colocar meu espírito neles, para que eles façam conforme a minha vontade. Amém? Deus não deu, nem dá, irmão, por uma sencilla razão que eu vou explicar agora. Deus não deu, nem dá nenhuma oportunidade a ninguém para, aleluia, que podamos fazer a sua obra. Por quê? Porque Deus não compartilha sua glória com ninguém. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, oh, mira, lo que eu fiz para Deus. Mira como eu levantei para Deus. Mira como eu trabalhei para Deus. Mira tudo o que eu comprei com meu dinheiro para Deus. Quem fala assim, realmente não conhece a Deus. Porque todo é dele, por Ele e para Ele. E a Ele seja a glória para sempre. Amém. Aleluia. Quando Deus fala, aleluia, com Salomão, na construção do templo, a mesma coisa. Quando Deus fala com Noé, na construção da arca, a mesma coisa. Deus não dá, nunca deu, nem dará oportunidade à mente humana para dar-lhe glória a Ele. Todo começa nele e todo termina nele, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém? Então, aleluia, todo o que agrada a Ele, vem dele e é por Ele. E na semana passada aprendimos algo que não é uma coincidência que o Senhor começara o Sermão da Montanha assim. Ele disse que bem-aventurados os humildes de espírito, porque eles, dice, deles é o reino dos céus. Lembra? Estuvimos falando a semana passada. O que significa isso? Que Cristo, que é o reino dos céus, Cristo é o reino dos céus. Por isso, quando ele chegava a um lugar, ele dizia, arrependei-vos, arrependei-vos, porque ha chegado a você o reino dos céus. E eu dizia, onde está o reino dos céus? Eu sou o reino dos céus. E quem está em Ele está no reino dos céus. Ele é o reino dos céus. Por isso é que, aleluia, o salmista chega a dizer, a quem tenho no céu senão a ti, e fora de ti nada desejo. Que hay pessoas que querem chegar ao céu, mas não querem estar com Jesus. É impossível, porque Jesus é o reino dos céus. Então, a semana passada aprendimos que temos que viver reconhecendo cada dia nossa total dependência de Cristo. É bem-aventurado aquele que é humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Feliz aquele que reconhece que não pode viver sem Cristo, que não pode respirar sem Cristo, que precisa do Senhor dia e noite, cada dia mais. Aleluia. Porque a esse que reconhece, Cristo vem como o pão da vida.
A ese ven, aleluya, al Señor, para preencher y para llenar. Amén. La segunda bem-aventurança que vamos a ler hoje, vamos a aprender algo hoje, es muito interessante. Até eu posso talvez dizer que é um pouco estranha. Escrituras, de acordo com nossa mente e não de acordo com aquele que las inspirou, que é o Espírito Santo. Se você vai procurar interpretar a Bíblia com sua mentalidade, muitas vezes vai errar, vai fazer uma interpretação natural que não podia aparecer nas heresias e agora se está levantando uma nova. Agora resulta que Deus é Elión, ¿sí? Que é um dos nomes ou atributos de Deus, Elión, e que esse Elión criou o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quebranta por completo a doutrina da Trindade e, por supuesto, não tem base, fundamento bíblico em absoluto. Pero sabe que muitas pessoas, assim como você diz, muitas pessoas estão, amém, eu recebo de parte do Senhor. E assim hay muitos crentes hoje em dia, comendo coisas que não sabem nem que são, pero que não são Cristo, que não é o pão da vida. E este é um desses textos que, se nós tratamos de interpretar com nossa mente terrena, nossa mente natural, não vamos a poder interpretar corretamente. A falta do conhecimento das Escrituras, por um lado, a falta de orientação do Espírito Santo, por outro, deram origem a inúmeras falsas doutrinas e heresias. E eu quero dizer para você está notando algo estranho no mundo hoje em dia. As nações aqui na Europa estão chamando alerta. ¿Está escutando? ¿Verdad? Prepárense porque não sabemos o que pode acontecer, tal vez uma pandemia, tal vez alguma catástrofe, tal vez a guerra. ¿Estás prestando atenção? E muitos já estão preparando as malas para ir embora, ¿no? De Europa. O terremoto em Birmania, miles de pessoas mortas. São sinais de quê? De que Cristo vem. E a palavra do Senhor diz que quando se acerca o dia da sua vinda, aumentará ¿qué? Os falsos profetas, falsos mestres. A palavra de Deus diz, se multiplicarão. Ou seja, se você acha que e se vai ver muitos mais. Então, temos que prestar atenção a lo que o Espírito Santo, aleluia, nos está ensinando e prestar atenção a sinais, que todas sinais, como sinais, sempre sinalam a Cristo. A verdade é apenas uma. A verdade é Cristo. Se no versículo anterior, onde Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo que recibir o reino dos céus, ou seja, recibir a Ele, é necessário ser humilde de espírito. Podemos interpretar, porque esta é uma forma que eu he escutado que se interpreta este texto, que agora Jesus está falando que chorar ou sentir tristeza, aleluia, no aspecto natural da vida, dice, eles serão consolados. Está dizendo Jesus aqui que qualquer situação ou circunstância que nós podamos passar em nossa vida, vamos a recibir consolação, porque aí Jesus está falando disso. O grande problema, irmão, é que tratar de naturalizar, levar, aleluia, ao terrenal, aleluia, a obra de Deus, irmão, é muito peligroso. Temos que ter cuidado, aleluia, de naturalizar o espiritual e até levarlo aos desejos da carne. Embora seja verdade que Jesus é nossa paz, amém? E sua presença nos enche de força, nos enche de alegria, especialmente nos momentos tristes que vivemos en esta terra, por la sencilla razón de que estamos vivos en esta terra. Hay cosas que nos acontecen igual que le acontece a cualquier persona que está viva en esta terra. Amén. Y eso no es una diferencia ni que Dios está longe y se abandonó. Simplemente porque se cumple lo que dice la palabra del Señor. Que a lluvia cae sobre justos y injustos. Porque estamos aquí, amén, y hay aflicción en esta tierra. Y lloramos. Y gracias a Dios, porque en esos momentos también
o Señor trata con nuestro corazón y trata, aleluya, con paz en nuestro corazón y nos da fuerza. Ahora, este verso, aleluya, no tiene nada que ver con esa tristeza que es producida por las circunstancias de nuestra vida en esta tierra. No tiene nada que ver. Para entender esto, vamos a profundizar en las palabras originales que el Señor usa. Y la palabra original que el Señor usa para lloro, para los que lloran, es una palabra griega que es penteo. Isto. Penteo significa... ¿Mm? ¿No entendí? Afastarte del Señor. En otras palabras, una palabra. O pecado. Pecado. ¿Cuándo fue la última vez que você chorou pelo seu pecado? ¿Cuándo fue a última vez que seu coração se quebrantou diante de Deus em uma profunda tristeza e angústia por haver pecado contra Deus? Jesus não está falando de nada estranho para nós. O assunto, irmão, é que a vezes nós estamos em uma vida y pecamos contra Dios de formas a veces tan sutil, tan a menudo, tan a diario, que llega un momento en que ya ni sentimos culpa y menos tristeza por eso. Y el pecado sigue siendo el motivo por el cual Jesús murió en la cruz do Calvario. Él tomó nuestro lugar en aquella cruz. Chorar ou ficar muito aflito diante de Deus por causa do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado é a única coisa que pode quebrar nossa comunhão com Ele. Tua comunhão com Deus não vai ser quebrada por outra coisa senão pelo pecado. Assim como no versículo anterior Jesus falou sobre a importância de reconhecermos a nossa condição e, portanto, reconhecer uma total dependência de Deus, dele, para viver. Agora Jesus está dizendo que devemos entender quanto o pecado desagrada ao Pai e quanto deveríamos de sentir dor em nosso coração quanto pecamos contra Ele. O pecado desagrada ao Pai. E aquele que ama a Deus, não estou falando de sentir, que ama, que reconhece, não posso viver, não gostará de pecar contra Deus. Não desfrutará de pecar contra Deus. Não viverá, aleluia, em paz se peca contra Deus. Sentirá em seu coração uma verdadeira e honesta tristeza e angústia que lo levará a um sincero arrependimento, pedindo ao Senhor perdão e pedindo ao Senhor força para nunca mais volver a pecar contra Ele. ¿Sabe cuál es el problema? Normalizamos en nuestras vidas el pecado. Normalizamos ciertas imágenes de YouTube. Normalizamos ciertos films de Netflix. Normalizamos ciertas conversas. Normalizamos ciertas palabras que salen de nuestra boca. Normalizamos ciertas conductas que son de esta mano derecha. La da carne. Porque lo único que produce la carne es muerte. Amén. Normalizamos y no experimentamos en nuestras vidas o verdadero quebrantamiento. Sentir esa profunda necesidad y tristeza. ¿Sabe cómo? Como si alguien muy querido para nos hubiese morido.
Eso es lo que está falando aquí. Una profunda tristeza, como si alguien realmente importante para nos hubiese morrido. Porque de alguna manera, hermano, cuando nos pecamos contra Dios, a nuestra comunión con Dios, con Él, se quebra. Y no es que Él nos deje de amar o se afaste de nos, sino que se quebra. Hay una separación. Él no se va de nos, pero no sentimos que Él se afasta. Expresar a nueva vida en Cristo. Se te rompió el carro, usted comenzó a llorar, dice, la palabra de Dios dice que ven consolo. No tiene nada que ver. Esta palabra, este texto de aquí, no tiene nada que ver con experiencias de vida común que usted pasa. Tiene que ver con tu comunión con Dios y especialmente con el pecado. Amén. Eso es lo que está hablando aquí. Hay algo muy profundo aquí que todos debemos entender. Que para valorizar a presencia de Dios en nos, debemos entender quanto Ele não gosta do pecado que realizamos. Porque realmente, irmão, aquele que conhece a Deus, sabe porque o Espírito Santo le dá essa convicção, sabe porque lo entiende em sua mente, em seu espírito, em todo seu ser, que Deus é santo. E a santidade de Deus é terrível. A santidad de Dios, nos adoramos y louvamos a santidad de Dios, pero la santidad de Dios es terrible. Terrible en el sentido que cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, aleluya, o pueblo de Israel dijeron para Moisés, vai tú, que ya, si Él fala, você nos dice que falou ese Dios. ¿Por qué? Porque el monte tremía. La santidad de Dios es tan terrible que João, el apóstol, discípulo amado de Jesús, aquel que recostaba la cabeza en el peito de Jesús, aquel que era reconocido, por lo menos él reconoce en su evangelio, que era discípulo amado. Dice que en la isla de Patmos, cuando Jesús se manifiesta para él, y él olha para ver quién era que falaba, él le dice que él cae como muerto, porque Dios es santo. ¿Por qué você acha que dice la palabra de Dios que en aquel día todo joelho se dobrará? No va a ser, hermano, tal vez nos, la iglesia del Señor, dobremos porque estamos acostumbrados, amén, a los joelhos. Pero dice todo joelho. ¿Por qué? Porque no importa si você acreditou ou não acreditou, teu joelho vai se quebrar ante a santidade de Deus. Então, quem conhece a Deus, sabe que não deve, não pode nem deve pecar contra o Senhor, porque Ele é santo. ¿Qué pecado? Sabemos pelo menos duas coisas, que é errar o algo, o oposto do que Deus quer, obedecer aos desejos da carne e desobedecer, pelo tanto, a voz do Espírito. Embora não sejamos escravos do pecado, o pecado ainda habita em nós. E Romanos 7. Paulo se convirtió, el Señor prendió su vida, fue apóstol de los gentiles, escribió esas cartas maravillosas estando en las cárceles. Era un hombre que dice que el Señor levó al tercero céu. Ese hombre vio cosas que dice, no puedo explicar. No tengo manera de explicar lo que yo vi en la presencia de Dios. Y él confesa y reconoce, no faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Hajo esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. E o apóstolo deixa algo bem claro para todos nós. Pecamos contra Deus porque o mal está en nos. Amén. ¿Sí? Por eso es que el Señor Jesús, no Pai nosso, que dice, Pai, perdoa nossas dúvidas. Dúvidas, ¿no? Dívidas. Mi mente está un poco cansada, perdón. Perdona nuestras dívidas, amén. Así como nos perdonamos nuestros dividores. ¿Por qué en la oración do Pai que fala
venha teu reino, faça tua vontade, o Pai nosso. Por quê? Porque de alguma maneira, de alguma forma, irmão, talvez de maneira inconsciente, você e eu pecamos contra o Senhor. E está dentro da nossa própria oração. Deus, me perdoa, limpa meus pecados. Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque de seguro alguma coisa eu falei, alguma coisa eu pensei. Se não sou consciente do que aconteceu, Senhor, te pido perdão. Então, essa maldade está em nós, mas isso não significa que temos liberdade para pecar. Porque algum dice, o Senhor conhece como eu sou. O Senhor sabe que eu sou fraco. O Senhor sabe, sim, o Senhor sabe, pero você sabe quem é Deus. Você conhece a Deus. Claro que o Senhor sabe. Ele sabe que somos pó. Ele sabe, pero você conhece a Deus. Não temos liberdade, irmão. O que temos que fazer é estar atentos a nós mesmos. Há uma grande diferença entre reconhecer que o pecado ainda está em nós e uma, aleluia, diferença muito diferente entre deixar a nossa carne fazer o que quiser. E aqui, lembramos o que falava, ocúpate de Jesus. Ocúpate dessa salvação, ocúpate de Cristo. Como eu me ocupo de Cristo? Presta atenção ao desejo da tua carne e não de liberdade para pecar contra Deus. Porque a palavra de Deus bem clara, quem pratica o pecado não é de Deus. Está entendendo? Que praticar o pecado? Disfrutar de fazer o que a Deus não agrada. Viver, verdade? Pensando, não, Deus me ama, e pelo tanto, como Deus me ama, eu posso viver assim. Sim, Deus te ama. Te ama tanto que entregou a seu filho. Mas se você não anda conforme, por muito que Deus te ama, Ele não vai a pisotear a sangue do seu filho. Então, há uma grande diferença, irmão, entre reconhecer, aleluia, que nossa carne está aí e deixar que nossa carne faça o que quiser. Que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se você gosta de fazer coisas que sabe que o Senhor não gosta, e não há em você e em mim nenhum sinal de tristeza ou arrependimento, não pense mais. Você ainda está sob o poder do maligno e Cristo não está em você. Se não há arrependimento pelo pecado, não esté perguntando aos profetas se você é salvo ou não é salvo. Não esté perguntando-lhe a Deus se você é filho ou não é filho. Examine-se a si mesmo e você vai ter a resposta. Se você gosta de pecar e não sente na mínima arrependimento de tristeza em seu coração, é que o Espírito Santo não está em você. E se o Espírito não está em você, você não é filho de Deus. Perdão que seja tão claro, mas eu tenho uma encomenda de parte de Deus, que é falar todo o conselho do Senhor. E eu vou ter que dar conta da grei diante dele. E sabe o que me vai perguntar ele? Me vai perguntar, você pregou conforme a minha vontade, conforme a palavra? Você explicou corretamente à igreja, à congregação de Ruth, sobre quanto a mim me desagrada o pecado na vida dos meus filhos? Eu vou dizer, sim, eu preguei, papá. Agora cada aleluia. No me voy a limpar las manos como Pilato. Pero quiero decir, hermano, que reciba la palabra del Señor, así como yo la recibí también. Amén. No piensa que yo soy más santo que você, no, hermano. Yo estoy en la misma altura que você. Yo tengo los mismos problemas que você. Yo tengo la misma, no la misma carne que você, porque você tem a sua y yo tengo la mía. Pero tengo los mismos problemas. A carne, cada segunda, cada tercera, se levanta y me dice, vamos a pecar contra el Señor. Listo. Vamos a escutar, vamos a falar, vamos a gritar. Veo a mis filhos que tal vez no hacen las cosas como yo quiero, y ahí, venga, ahora, dilo ahora, vamos, grita ahora, grita, y acá. Você acha que eu como pastor e falando o que estou falando, não tenho essas tentações? Claro que sim, mentiroso el que fale outra coisa contra ele. Todos temos essa luta. Que passa? Que a medida que vou praticando com a mão esquerda, a mão direita vai tendo menos e menos e menos e menos e menos. Então já eu examino e digo, não, carne,
morre ahí, carne. Morre ahí, carne. Algunos dicen, te reprendo, Satanás. Y Satanás, yo no tengo nada que ver. Es a carne. Si usted no sabe distinguir lo que es espiritual, lo que es carnal, usted tiene un problema, hermano. Va a estar luchando como Quijote contra los molinos de viento. Un problema de la maldad está en nos. ¿Qué acontece? O enemigo se aprovecha. Porque de momento que você grita, de momento que eu grito contra meu filho, contra minha filha, vamos que temos que ir para a escola, vamos outra vez, e já estou cansado, verdade? E lutando aí o inimigo vem e diz, isso, dale um golpe, vamos, bofetão, quítale el teléfono, dale cosas que, sí, grítale también a tu esposa, seguro que tiene culpa también de alguna cosa, y grita ahí, da una patada al coelho, que también, mira, no, y de repente ahí me mandó un mensaje, un hermano, una hermana de iglesia, el pastor, preciso que ore, y ahí Satanás, ¿qué va a orar? Que se busque la vida, que va a estar bonito ahora tú para estar orando. Estoy hablando en español. Y Satanás ahí se aprovecha. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que eso es así. Airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque damos lugar cuando dejamos que nuestra carne tome pose. ¿Y dónde está eso, hermano? En ti. Que nos gusta olear los pecados de los demás, Mira la soberbia de hermano. Mira qué orgulloso es hermano. Mira cómo fala ese hermano. Mira qué orgulloso. Hermano. Está julgando y tú tienes una viga en tu olho así grande. Tem que dar ejemplo. Todos nós temos ese cachorro dentro de nós. A medida que domesticamos ese cachorro, se comporta. Eso no significa que un día você tenga un mal día, hermano. Yo reconozco. Pregúntale a mi esposa, Sofía. Sofía, ¿cuántas veces yo he tenido que pedirte perdón en 28 años de casado? No cosas graves, ¿verdad? No cosas graves. Yo voy a confesar una solamente voy a confesar. Y bueno, está siendo grabado en Facebook. Una de las cosas que molesta mucho a Sofía es que comienza una frase y yo no la dejo terminar. Y a mayoría de las veces no tiene nada que ver con lo que ella iba a falar. Está ahí. Entonces él le dice, hay algunos por ahí que están, confesa pecador. Entonces también igual. Gloria a Dios. No sos sozinho, ¿vio? Es un mal endémico dos hombres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón. ¿Verdad? Ahora, la carne quiere pedir perdón. Tu carne quer pedir perdão, minha carne quer pedir perdão. Jamais da vida é pedir perdão, é por quê? Mas o Espírito me diz, peça perdão. Por quê? Porque peça perdão e se restaura a relação. Se não pede perdão, a relação começa a distanciar. E quando a relação começa a distanciar, sabe quem entra? Quem entra? Ese siempre está como leão ruginte. Especialmente com os casais, irmão. Esperando. Agora. Pero ele não tem a culpa de que você se afastou de sua esposa. Você se afastou de sua esposa por causa da sua carne. Se Cristo em você e você peca contra Deus, irmão, sinal é a tristeza profunda que você não será capaz de suportar até que reconheça, até que se humilhe e peça perdão ao Senhor. 2 Coríntios 7:10 diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Conheci crentes mais tristes, aleluia, mais tristes porque, infelizmente, ¿verdad?, não conseguiram aquilo que estavam buscando en un estado de pecado que por el fato de pecar contra Dios. Más preocupado por otra cosa que por el fato de, aleluya, de pecar contra Dios. Há quem sinta, aleluya, mais dor
aleluia, pelo que dirão, porque pela comunhão com o Senhor. Em Caná, lembro, havia um jovem que se havia afastado do Senhor, e a verdade é que ele cometeu coisas, fez coisas muito pecaminosas, não, por dizer assim, geral, não, para Deus. E um dia ele me liga, me diz: David, eu gostaria de retornar para a igreja. E eu digo: vamos tomar um café e falamos. Eu gostaria de retornar para a igreja, mas como me recibirão meus irmãos? A preocupação maior não era se Deus ia perdonar, sino como me vai receber meus irmãos. Irmão, pero se todos estamos aqui doentes, todos estamos aqui que precisamos da misericórdia. Quem não precisa da misericórdia do Senhor? Todos precisamos da misericórdia do Senhor. E eu digo: não, irmão, você tem que focalizar em Jesus. É somente Ele quem vai perdoar você, não a congregação, não os irmãos. Toda vergonha que vivemos neste mundo é temporal, mas o pecado nos separa de Deus para sempre. Não há nenhuma maneira de o Senhor concordar com uma vida de pecado através da desobediência. Embora nos acostumemos com esse pecado, e pareça que Deus também não importa, porque você acha: não, as coisas estão indo bem, tem um bom trabalho, tem saúde, e você está em pecado, irmão, tenha cuidado, porque Deus não dá por inocente ao culpável. Cristo sofreu a ira do Pai, porque se tornou pecado por nós. Se não houver arrependimento genuíno, pedir perdão e afastar-se, nada impedirá ao Pai de nos punir, e isso não nos convém. Que Deus faz com aqueles que reconhecem, que se arrependem? A palavra de Deus bem clara, diz, aleluia, e estou terminando, que serão consolados. ¿Vio? Hay una promesa firme que sempre o Senhor Jesus realiza. Aqueles que piden perdão pelos seus pecados, que choram por desobedecer a Deus, sempre serão consolados. Que maravilha, Deus não é um Deus que gosta de punir, que gosta de castigar a seus filhos. Não, se tem que fazer, faz. Porque a quem ama, corrige e castiga a todo aquele que tem por filho. E graças a Deus por isso. Porque lo mais fácil para Deus seria abandonar-nos, nossa miséria. Mas Deus nos corrige, e graças a Deus pelo seu grande amor com que nos amou. Amém? Então, Ele consola. Sabe a palavra consola de onde vem aqui? Da palavra consolador, do Espírito Santo de Paracleto. Enquanto o pecado fecha a porta ao Espírito, a tristeza e o choro, sabe o que faz? Abre a porta ao Espírito. O conforto divino é a sua própria presença. Exatamente. Bebo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, griteria, blasfêmia, sejam tiradas de vós, bem como toda malícia. Antes, sed bondosos uns com outros, compassivos, perdoados uns com outros, como também vos perdoou Cristo. Amém? ¿Qué pasa si el Espíritu Santo se entristece? Si es por medio dele, irmão, que recebemos todo de Deus. Se Ele é a conexão, aleluia, da misericórdia, da bondade. Todo o que Deus fez em nossa vida é por meio do Espírito Santo. Se Ele se entristece, irmão, temos um problema com Deus. Não nos convém que o Espírito Santo em nossas vidas seja entristecido. E a única forma en la que Él es entristecido es por causa do pecado. Então, para terminar, como expressar nova vida? Santidade. A nova vida se expressa em santidade. A nova vida se expressa, irmão, aleluia, conforme. Santidade não significa não pecar. Cuidado aí. Santidade não significa não pecar. Significa que ainda que peco, pido perdão. Amém? E continuo para o frente. Santidade não é praticar o pecado, gostar de pecar. Santidade é afastar-me do pecado e se peco, abogado temos para com o Pai. Amém? Vamos a colocar em pé. Aleluia. Esta é, aleluia, a nova vida que agrada ao Senhor. Uma vida que não é segundo nossas interpretações, não é segundo nossos desejos, não é segundo nossa maneira de entender a Deus,
sino segundo, aleluia, o agir do seu Espírito Santo. Fecha teus olhos, aí onde estás. E eu gostaria que você reflita, pense, como está a tua comunhão com Deus? Como está a tua comunhão com teu Pai que está nos céus? Que coisas ainda em nossas vidas temos que deixar? Que entendemos que forman parte dessa natureza, que sabemos que está em nós, pero que temos que fazer morrer, temos que crucificá-la. E talvez ainda não conseguimos. Talvez o problema está nos olhos. Talvez o problema está nos ouvidos. Talvez o problema está na língua. Talvez o problema está na mão, nos pés. Talvez o problema está na mente. Talvez o problema está no coração. Que é lo que quebranta, rompe tua comunhão com teu Pai? Jesus falou, é melhor entrar no reino dos céus com um olho que com os dois ser lançado ao lago do fogo. Se tua mão fez de pecar, córtalo. Não é literal. Hay cosas na tua vida que sabes, vídeos, film, música, relacionamentos, que tú sabes, porque Deus te iluminou, Deus te dio seu Espírito Santo especialmente para mostrarte, aleluya, que es santidad, y Él te muestra lo que no agrada a Él. Quítalo de tu vida. Tíralo da tua vida. Toma uma decisão no espírito em firme de negar-te a ti mesmo, tomar a tua cruz cada dia. Faz morrer aquilo que não agrada ao Senhor. Porque os tales, a palavra de Deus bem clara, os que praticam tales coisas não herdarão o reino dos céus. Que é lo que quebranta e rompe a tua comunhão com teu Pai? ¿Existe verdadeiro arrependimento em nossas vidas? Quando foi a última vez que teu coração se quebrou em choro, em lamento e tristeza por pecar contra Deus? La insensibilidad espiritual es una señal de inmadurez. Los inmaduros espirituales no tienen sensibilidad espiritual. Por eso no son capaces de perdonar al hermano o a irmã. Son insensibles, están endurecidos. ¿Cuándo fue la última vez que você sintió, aleluya, verdadeira tristeza pelo pecado? E termino com isto. É muito triste estar tão longe de Deus que nem percebemos quanto de longe estamos. Mas, Pai amado,